Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Anderson Oliveira aqui mais uma vez, desejando as boas-vindas a todos vocês aí, querendo dizer que é uma satisfação estar com vocês para trabalhar com a língua portuguesa. A gente teve aí um contato bem extenso de algumas aulas em relação aos pronomes. A gente sabe que é um conteúdo que é de fato extenso, é cansativo, mas é tudo para o nosso bem. Por mais que a gente agora tenha muito enfado, cansaço e exaustão em relação aos estudos, existe aí a necessidade disso para que possamos alcançar o nosso objetivo, que é a aprovação, ok? Hoje a gente dá sequência aí à nossa aula de morfologia, ao nosso bloco de morfologia, e agora a gente vai trabalhar com outras duas classes gramaticais, que é a classe dos substantivos e a classe dos adjetivos na língua portuguesa. Muito bem, vamos lá. Quando a gente fala a respeito de substantivos no português, a gente sempre aprende na escola que substantivos são nomes. Tudo que for nome é substantivo. É esse o conceito que a gente costuma absorver na escola da nossa tiazinha, a tiazinha Zefinha, a tia Josefina, a Mariazinha, que dava aula pra gente lá no Infantil e Fundamental 1. Muito bem, elas não estão equivocadas quando falam para nós que o substantivo é um nome. Muito pelo contrário, elas estão corretíssimas. Substantivos são palavras designadoras de elementos, sejam eles animados ou não, ou seja, uma nomeação, um nome. Realmente, é na classe dos nomes que nós estamos falando, é da classe dos substantivos, os nomeadores de língua portuguesa. Show de bola! Só que a gente não para por aí quando falamos de substantivos. A gente precisa entender que os substantivos são palavras muito importantes do ponto de vista morfológico, porque conseguem fazer flexão de gênero em língua portuguesa, do masculino para o feminino, de número, singular para o plural, e também, em alguns contextos aí, nós temos o grau também dos adjetivos se manifestando. Certo, gente? Tudo bem. Além disso, os substantivos do ponto de vista sintático conseguem exercer diversas funções. E quando aparecem nas frases, eles costumam ser termos nucleares. Deixa eu explicar para vocês o que é um termo nuclear, também conhecido como núcleo. É a parte mais importante de um determinado elemento, de uma determinada sentença. Quando vocês forem para a sintaxe, vocês vão aprender o que é o sujeito. Existe um elemento que é mais importante no sujeito. Dentro do sujeito que você encontrou lá, por exemplo, João comeu o bolo. João é a parte mais importante do sujeito. Então, núcleo é a palavra mais importante daquele elemento. Certo? Muito bem. Além disso, eu posso perceber que não só do sujeito o substantivo consegue ser núcleo, mas de outros elementos da sentença também. Primeira frase que aparece aqui é: o carro preto é novo. Quem é o sujeito da oração? O sujeito é o carro preto. Mas o núcleo é única e exclusivamente a expressão carro. Na outra sentença que aparece, diz o seguinte: Jorge esperava a irmã mais nova. Quem espera, espera algo ou alguém. Ele esperava aqui, gente, a irmã mais nova. Só que a parte mais importante desse elemento que está destacado na cor verde é o substantivo irmã. Você vai perceber que nas outras sentenças funciona do mesmo jeito. O aluno respondeu à pergunta da professora. Quem responde, responde algo a alguém. Ele respondeu à pergunta, certo? Ele respondeu ao questionamento da professora, à pergunta da professora. Do mesmo jeito, pergunta aí é a palavra que pode ser considerada como núcleo, assim como eu tenho aqui, o almoço foi feito pela avó paterna. Eu tenho o núcleo do agente da passiva. O que seria o agente da passiva? Seria aquele elemento que aparece na frase praticando uma ação, mas não é o sujeito. E ele geralmente vai aparecer no que nós chamamos de voz passiva analítica. Vocês vão estudar isso na aula de verbos, em vozes verbais. O que importa aqui nessa sentença é perceber que aqui o sujeito da oração, que é o almoço, ele não está praticando uma ação, ele está sofrendo uma ação. O almoço foi feito, ou seja, ele está sofrendo a ação de ser feito. Tudo bem? Dando continuidade aí, quem é que faz esse almoço? A avó paterna. A avó é o substantivo e aparece aí na função de núcleo do agente da passiva. Muito bem? Ok. Dando sequência,
a gente pode começar a entender a classificação desses substantivos. É muito importante compreender essa classificação morfológica, saber como os substantivos se dividem, porque isso pode ajudar a todos nós, principalmente na etapa de concordância e em outros aspectos também da língua, não só para fins de estudo, mas para fins também de análise de informações, de produção, de redação e de outros fatores afins do mesmo modo. Em primeiro lugar, os substantivos podem ser classificados como simples e substantivos compostos. Essa informação aqui é uma das mais básicas que existem, que nós aprendemos no colegial. Substantivo simples é aquele que possui apenas um radical. Ele possui única e exclusivamente uma raiz. É muito importante mencionar isso. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aí de substantivos que possuem um único radical. Substantivo composto é aquele substantivo que vai sofrer ou uma justaposição ou uma aglutinação, mas o mais importante, além dessas duas informações que eu acabei de mencionar, é que são dois radicais numa sentença. Eu tenho aí uma palavra que, em vez de ser composta por um único radical, é um substantivo, mas esse substantivo é formado por dois radicais, ou quem sabe mais de dois. Eu tenho aqui, por exemplo, arco-íris, beija-flor e mal me quer. Vocês estão observando aí nessas sentenças que aparecem aqui que os substantivos estão aparecendo com mais de um radical. Eu tenho aí duas estruturas ou mais para construir um único substantivo. Um exemplo muito claro aí que aparece nessa frase que eu acabei de colocar é beija-flor. Eu tenho a expressão beija, do vocábulo beijo, do verbo beijar, e eu tenho a expressão flor, que é um substantivo. Então, notem que eu tenho dois radicais para formar um único nome. Isso é o que caracteriza o substantivo composto. Além da ideia de simples e composto, eu tenho também a noção de primitivo e derivado. O que seria o substantivo primitivo e o que seria o substantivo derivado? É muito simples de entender. Substantivo primitivo é aquele na língua portuguesa que vai se originar, que vem de uma palavra que pertence a um outro idioma. Ele tem uma origem daquela palavra, ele não se origina de uma outra palavra do português. Por exemplo, se eu pensar no advérbio calmamente, eu posso perceber que essa palavra deriva do adjetivo calmo. Então, eu tenho um substantivo aí na língua portuguesa que não pode ser considerado primitivo. Mas se eu pensar na palavra algodão, por exemplo, o vocábulo algodão, que pertence ao nosso idioma, a língua portuguesa, ele deriva aí de uma expressão, vou destacar aqui, ó, que é árabe. Vocês estão vendo aí essa expressãozinha aqui, ó, que eu acabei de destacar. Então, isso é um substantivo que nós consideramos primitivo. Ele não se origina da própria língua portuguesa, ele se origina de vocábulos, de palavras que pertencem a outra língua, ok? Que fique bem claro aí para vocês. Isso é o substantivo primitivo. Vocês estão vendo aí alguns deles que eu coloquei como exemplo. O substantivo derivado é aquele que vai se originar a partir de um vocábulo já existente na língua. Esse vai ser o substantivo derivado. Eu tenho aqui, por exemplo, açucareiro, derivação da palavra açúcar, chuvada, deriva de chuva, tá bom? Território, deriva aí de terra. E aí, a gente sabe que esse tipo de derivação pode ser o que nós chamamos de derivação prefixal, quando eu adiciono um prefixo na palavra, uma derivação sufixal, quando eu faço a adição de um sufixo, uma derivação parasintética, quando eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, ou uma derivação prefixal e sufixal. Isso aqui é estrutura de formação de palavras, processo de formação de palavras, que não vai ser muito importante agora também. Mas a gente só precisa entender que o substantivo derivado é esse substantivo da língua portuguesa que vai se originar a partir de uma outra palavra, da adição de um sufixo, de um prefixo, ou dos dois ao mesmo tempo, numa outra palavra da língua portuguesa. Ficou claro para vocês? Show de bola! Continuando, no próximo material, você tem aí o conceito de substantivo comum e impróprio. Eu nem preciso falar muito desses dois, porque a gente já conhece bastante. Que o substantivo comum é aquele que designa coisas de forma um pouquinho mais genérica, é um título que não é específico de alguém. Eu posso ter aí, por exemplo, a ideia de mãe. Mãe é um substantivo que a gente usa constantemente, com muita frequência, para quem tem suas mamães vivas aí, e até para quem não tem também usa muito, tenho certeza. Mas é uma palavra que não designa um ser específico, mas qualquer ser que se enquadra naquela característica.
Qualquer mulher que vem aí a dar à luz, ela é classificada como mãe. Então isso é um substantivo comum. O próprio é aquele que vai designar o ser de forma específica, seja o nome da pessoa, seja o nome do país. É um nome registrado, podemos assim dizer, e específico daquele sujeito. Não é exclusivo, mas é específico de um determinado sujeito. No meu caso, Anderson. E eu posso ter aí vários xarás no mundo, espalhados aí, diversos, mas esse nome nomeia a mim especificamente e a todos os indivíduos que assim são chamados também. Ok? Lembrando aí que os substantivos próprios têm a característica de serem inseridos e escritos, geralmente com a inicial maiúscula. Existem aí, já cheguei a ver, a observar alguns questionamentos de alguns gramáticos sobre a ideia de que pode-se empregar nomes de países com inicial minúscula, mas isso aí é um caso extremamente à parte que é pouco comentado e discutido e não vem muito ao caso porque a gente nunca vê uma banca fazer uma cobrança desse porte, até porque isso pode gerar incoerências e problemas para a banca e até a anulação da questão. Ok? Continuando, eu tenho aí os substantivos concretos e abstratos. Gosto de falar desses substantivos aqui por uma simples razão. Quando a gente fala de um substantivo concreto ou de um substantivo abstrato na língua portuguesa, é muito legal pensar, é muito legal lembrar que geralmente na escolinha a gente aprendia que o substantivo concreto era tudo aquilo que a gente podia pegar e o substantivo abstrato é tudo aquilo que a gente não podia pegar. Se você pode pegar, é concreto. Se você não puder pegar, é abstrato. O teto desse estúdio, para mim, já é abstrato, então, porque eu não consigo alcançá-lo, eu não consigo pegá-lo. Não dá. É errado pensar dessa maneira. O substantivo concreto nomeia, são nomes que são usados para qualquer coisa que tenha existência real e não precise de outro ser para manter sua existência. Isso é o substantivo concreto. Eu posso pensar aqui, por exemplo, nesse microfone aqui. Esse microfone ele tem existência real e ele não precisa de outro ser para manter sua existência. Ele não precisa de mim para existir. Não há necessidade. O substantivo abstrato é aquele que, quando empregado, precisa de um ser para manter sua existência real. Como assim, professor? Vamos pensar aqui nos sentimentos. Pensar aqui em saudade. Coloquei aqui para vocês, não coloquei, mas eu poderia ter posto. Saudade é um substantivo abstrato, porque só existe saudade se houver alguém para senti-la. Eu posso pensar aqui em amor. Só existe amor se houver alguém para amar. Eu posso pensar aqui em beleza também. A ideia de beleza é um conceito abstrato. Só existe beleza se houver alguém aí que seja belo, ou se houver alguém para achar uma outra pessoa bela também. Não tem como ser diferente. Então, substantivos abstratos são aqueles que vão dar nomes, geralmente, a impressões, a sensações, a sentimentos. Que fique bem claro aí para vocês. Dando sequência, eu tenho ainda os substantivos coletivos, que são aqueles que, na língua portuguesa, vão dar um nome para um grupo de elementos com a mesma característica. Se eu tiver, por exemplo, um grupo, um agrupamento de ilhas num determinado lugar, aquele ambiente vai ser chamado ali de arquipélago. É um substantivo coletivo, eu estou nomeando um grupo de elementos com as mesmas características. Se eu tiver, por exemplo, aí um conjunto de peixes, eu posso chamar de cardume. E se eu tiver ainda um grupo, um agrupamento ali de estrelas, para quem gostava aí de assistir na infância, os Cavaleiros do Zodíaco, tem aquele lance lá das constelações, que é aquele agrupamento de estrelas ali naquele determinado ambiente. Deu para entender a informação? Deu para absorver a ideia? É exatamente isso que você precisa compreender a respeito dos substantivos na língua portuguesa. Eu só preciso lembrar a vocês que esses substantivos, principalmente os concretos e abstratos, precisam ser absorvidos, precisam ser compreendidos em sua totalidade, porque vai haver um momento em que vocês vão estudar um negócio chamado de complemento nominal. Lá na frente, vocês vão precisar saber o que são substantivos abstratos para entender o que é um complemento nominal. Então não esqueçam que tudo que eu passo aqui é base para o que vocês vão aprender lá na frente, que realmente cai no concurso. Belezinha? Continuando,
Vamos falar agora do gênero dos substantivos. A gente já aprendeu um pouco sobre a classificação morfológica. Mas e quanto ao gênero? O cara vai dizer, professor, tem masculino e feminino, tem menino e tem menina. Isso é um equívoco, porque se eu perguntar para você qual é o feminino de boi, você vai me dizer que é vaca. E está errado, certo? A palavra boi é um vocábulo, é um substantivo, mas ela não se flexiona no feminino. Não existe a palavra boi se flexionando no feminino como a palavra menino se flexiona para menina. Eu tenho um outro substantivo, um substantivo diferente para nomear o sexo feminino do boi, que é a vaca. Então, olha que negócio interessante, que equívocos que você pode cometer sem perceber. Quanto ao gênero dos substantivos, eu vou começar a destacar aqui com marca-texto para ficar mais fácil para vocês. Olha só. Vou botar aqui no marcador. Quanto ao gênero, eu posso ter aqueles substantivos chamados de comum de dois gêneros. O que é um substantivo comum de dois gêneros? Ele vai servir tanto para o masculino quanto para o feminino. Eu tenho aqui, por exemplo, o estudante, a estudante, o jovem, a jovem, o artista, a artista. Eu tenho substantivos aí que vão nomear tanto o masculino quanto o feminino. O que vai me permitir reconhecer se é um dos dois é o artigo que vai aparecer antecedendo esse elemento. Sacaram? Além disso, eu posso ter também, usando marca-texto aqui, os substantivos sobrecomuns. É aquele que apresenta um só gênero. E esse gênero que é apresentado aí, ele vai servir para o masculino e para o feminino. Como assim, professor? A vítima. Aí você vai dizer, professor, eu não entendi a diferença entre o substantivo sobrecomum e o substantivo comum de dois gêneros. Eu te explico melhor. O comum de dois gêneros pode ser empregado com os dois gêneros distintos. Jovem pode ser o jovem ou a jovem. Vítima, por exemplo, é sobrecomum porque, independentemente da pessoa ser do sexo masculino ou feminino, eu sempre vou empregar a expressão vítima. Deixa eu destacar aqui. Eu sempre vou empregar a expressão vítima no feminino. Independentemente de eu estar me referindo a homem ou a mulher, eu sempre vou empregar a expressão a vítima. Por mais que seja um homem lá morto, beleza? Ou um homem que sofreu um atentado, não importa. É sempre a vítima. A pessoa, a criança. Por mais que a criança seja um menino, continua sendo a criança, no feminino. Por mais que seja uma pessoa homem, continua sendo a pessoa, no feminino também. Então, isso é o sobrecomum. Eu tenho somente um gênero, mas esse gênero vai servir para as duas pessoas. Muito bem? Continuando, eu tenho ainda aqui os substantivos de dois números. O que seria um substantivo de dois números? Deixa eu destacar aqui para vocês. Marcar aqui. Substantivo de dois números são aqueles que apresentam uma única forma, uma única modalidade morfológica, mas que vai servir tanto para o singular quanto para o plural. Eu gosto muito de pensar na palavra lápis, porque lápis, se eu colocar no plural, não tem alteração morfológica. É o lápis ou então os lápis. Eu não tenho uma alteração morfológica na expressão lápis para poder transformá-la em plural. Ou seja, eles vão servir aí, a expressão lápis vai servir para os dois números na língua portuguesa, tanto para o singular quanto para o plural. Do mesmo jeito, a expressão o tórax, os tórax, a praxis, as praxis, eu vou estar usando aí a expressão para me referir tanto ao singular quanto ao plural. Continuando aqui, eu tenho ainda os substantivos, marcador de texto, cadê? Achei. Epa, voltando aqui. Eu tenho ainda os substantivos epicenos. Como assim, professor? Um substantivo epiceno? Em primeiro lugar, eles vão nomear animais, certo? Essa é a primeira informação que eu preciso ter. Os epicenos vão se referir a animais. E vão ter diferença de quê em relação aos anteriores? É que eles vão apresentar um gênero só, para o masculino e para o feminino. Só que é como, por exemplo, eu vou voltar aqui para vocês, os sobrecomuns. O sobrecomum e o epiceno são idênticos. A diferença é que o sobrecomum se refere a pessoas, a vítima, a pessoa, a criança, o gênio. Lembram que os sobrecomuns, eles têm somente um gênero, mas esse gênero serve para os dois sexos, masculino e feminino? Pois bem, os epicenos nomeiam animais e eles servem para os dois sexos também, para o masculino e para o feminino. Eu tenho aí a baleia, o besouro, o crocodilo, a formiga, a mosca.
eu estou me referindo aí a animais, certo? Mas apenas um gênero aparece aí, a baleia, gênero é feminino. Mas quer dizer que eu estou me referindo apenas a um ser do sexo feminino? Não. A baleia pode ser um animal, certo? Cuja palavra está no feminino, mas é um ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Assim vale para todas as outras expressões que apareceram aqui. Eu falo, por exemplo, a serpente. A serpente é uma expressão de valor de gênero feminino. Mas quer dizer que toda serpente é fêmea? Não, não tem nada a ver. Isso é uma confusão que a gente faz entre gênero e sexo biológico, ok? Dando sequência agora aqui, encerrando esse tópico dos adjetivos, a gente parte aqui, encerrando esse tópico dos substantivos, perdão, a gente parte aqui para o estudo dos adjetivos. É muito importante ver, por isso que eu coloquei os dois juntos, a relação entre substantivos e adjetivos. Os substantivos são aquelas palavras do português que dão nome às coisas, como a gente aprendeu agora. Os adjetivos servem para caracterizar esses substantivos. Quando a gente pensa em adjetivo no português, a função primordial do adjetivo é simplesmente dar uma característica, dar uma qualidade, atribuir uma informação ao substantivo. Essa é a função máxima deles, beleza? Os adjetivos ocupam essa principal função aí na língua portuguesa. Não esqueçam disso. É muito importante que vocês entendam esse ponto. E quando a gente pensa no adjetivo, em língua portuguesa, ele vai conseguir atribuir uma qualidade, caracterizar ou indicar origem. Os adjetivos fazem essas três coisas. Ou dão uma qualidade, ou uma característica, ou indicam a origem. Se eu falar assim, por exemplo, professor Anderson é inteligente. Inteligente é uma qualidade que estão dando a mim. Estão me qualificando como inteligente. Pode ser que tenha alguém que discorde disso e diga que não. Agora, se eu falar, a parede é branca. Branca é uma qualidade da parede? Não. Branca é uma característica da parede. Eu estou caracterizando. E se eu falar, o professor Anderson é paulista? Paulista é uma indicação da origem, é um adjetivo que está indicando a origem do professor Anderson. Beleza? Essa é a ideia que vocês precisam ter aí. Vocês têm de absorver essa informação. Que fique claro para vocês. Certinho? Vamos lá. Eu coloquei aqui a expressão em casa velha, tá certo? Olha só. O adjetivo caracteriza o substantivo casa, isso é um fato. Prédio antigo, o adjetivo caracteriza o substantivo prédio. Então, olha só, deixa eu destacar para vocês aqui, só para que a gente consiga observar melhor. Casa velha, prédio antigo. Essas duas expressões que aparecem estão atribuindo uma informação a respeito dos substantivos casa e dos substantivos prédio. Dos dois substantivos, casa e prédio. Então, isso é a função do adjetivo. É qualificar, caracterizar, indicar a origem. Essa é a finalidade dessa classe gramatical. Que fique bem claro aí para vocês. Eu posso ter variação, de gênero no adjetivo? Posso. Eu posso ter velho, velha, por exemplo. O adjetivo pode variar em gênero. Ele pode variar em número? Pode. Eu posso ter singular e plural. Velhos e velhas. O adjetivo pode variar em grau também? Pode. Eu posso ter alguns graus aí. É um pouquinho diferente, mas eu posso ter. Posso ter o grau comparativo, o grau superlativo, mas existem os graus dos adjetivos. Dando sequência e continuidade, algumas classificações dos adjetivos são bem parecidas com as classificações dos substantivos na língua portuguesa. Por exemplo, eu posso ter adjetivos simples e compostos. Vocês já aprenderam comigo. O adjetivo simples, igual ao substantivo, segue o mesmo princípio. Apresenta um único radical. O adjetivo composto apresenta dois radicais na sua estrutura, ou quem sabe mais aí. Então, eu tenho um único adjetivo, mas é composto aí, ele é formado por dois radicais. Olha para a frase de exemplo. Meu vestido verde escuro está estragado. Vou destacar aqui para vocês a expressão. Verde escuro, franco brasileiro, mal educado. Notem que essas três expressões que eu acabei de destacar são adjetivos, mas a formação desses adjetivos é uma formação que possui mais de um radical. Verde escuro, franco brasileiro, mal educado. Isso é muito importante de ser observado e de ser
compreendido. Substantivos, perdão, adjetivos compostos. Os simples, vocês já sabem aí, um único radical na sua estrutura. Dando continuidade, nós temos os adjetivos chamados de biformes. O que é um adjetivo biforme? Bi, duas, dois, forme, forma. Ou seja, um adjetivo que possui, que apresenta duas formas na língua portuguesa. O que seria um adjetivo biforme? Ele vai apresentar uma forma para o gênero masculino e uma outra forma para o gênero feminino. Olha para a expressão que aparece aqui em destaque, mostrando para vocês. Helena é uma menina simpática. Paulo é um menino simpático. Eu tenho aqui duas formas diferentes para um mesmo adjetivo. Dando continuidade, eu tenho ainda os adjetivos uniformes. O que seria um adjetivo uniforme no português? É aquele adjetivo que na sentença vai servir tanto para o masculino quanto para o feminino. Um adjetivo uniforme, o nome diz uni, forme, forma, uma forma. É um adjetivo que tem uma forma para o masculino e para o feminino. Eu não vou mudar. Palavra feliz, por exemplo. Helena é uma menina feliz, Paulo é um menino feliz. A blusa é azul, o casaco deveria ser ali, perdão, é azul. Então eu tenho aí adjetivos que aparecem numa única forma para os dois gêneros diferentes. Beleza? Geralmente eu coloquei essa informação aqui que é muito bom de lembrar. Deixa eu destacar aqui para vocês. São essas terminações aqui, tá bom? Em E, Z, M e L, que permitem que nós compreendamos. Vou colocar aqui, ó. E, Z, M e L são adjetivos terminados dessa forma que geralmente são utilizados para o masculino e para o feminino, ou seja, são uniformes, ok? Dando sequência aí, a gente ainda precisa entender um pouquinho a respeito do plural dos adjetivos compostos. Esses adjetivos compostos, que nós chamamos na língua portuguesa, a gente sabe que são formados por dois radicais, mas existe uma regra muito importante de ser aprendida. Eu vou destacar aqui dois exemplos só para que vocês absorvam comigo e entendam a diferença. A primeira expressão que eu vou destacar é afro-brasileira. A segunda expressão é amarelo canário. Percebam que eu repeti aqui abaixo também, no plural, nas duas situações. Qual é a distinção de uma para outra? Vou colocar aqui agora a canetinha. Minha tia é afro-brasileira. A parede é amarelo canário. Minhas tias são afro-brasileiras, as paredes são amarelo canário. Olha que interessante. Nesse primeiro caso, minha tia é afro-brasileira, percebam que quando eu passei para o plural, eu tive que fazer flexão. Eu fiz flexão do último elemento. O último elemento foi para o plural também. Notaram que interessante? Por que que isso não aconteceu na frase ao lado? Simples. Quando o adjetivo composto tem a sua última palavra, essa aqui, ó, a última palavra, também sendo um adjetivo, perceba que afro-brasileira, a última palavra, o último elemento também é um adjetivo. Afro-brasileira é uma expressão em que a última é adjetivo. Amarelo canário é uma expressão em que a última expressão não é um adjetivo, é um substantivo. Então, olhem com atenção. Quando o adjetivo composto tiver na sua última palavra, a palavra depois do tracinho, depois do hífen, quando a sua última palavra for um adjetivo, ela vai ser variável, ela vai se flexionar se for para o plural. Mas nos casos em que o adjetivo composto tem como última palavra, como no caso de amarelo canário, um substantivo, aí ela se torna uma expressão invariável, ela não vai fazer flexão, ela não vai sofrer alteração de forma alguma. Deu para entender isso, gente? Muito importante que vocês compreendam, ok? Abaixo, este aluno é mal educado. Estes alunos são mal educados. Educado é um adjetivo. O tecido é vermelho sangue. Sangue não é adjetivo, sangue é substantivo. Os tecidos são vermelho sangue. Perceba que mesmo mudando para o plural ficou da mesma maneira, tá certo? Beleza, gente? Isso é tudo. Espero que tenham entendido e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.